IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, ouvintes do programa IFEC, a voz da cidadania. Estamos iniciando agora o segundo programa do mês de agosto, repleto de informações, notícias, novidades e levando até você tudo que há de melhor para a informação, para você ficar a par do seu direito como cidadão, das legislações e sempre coladinho pela Rádio FelizCidadesFM.com. Estamos começando agora o programa. Fique com o primeiro quadro, Gabriela Nasser comunica. É isso aí, é com você, Gabriela. Olá, pessoal. Hoje a gente vai abordar uma coisa realmente necessária, que merece que a gente pare um tempo assim da nossa jornada, da jornada de nossos filhos, sobrinhos, que estão passando pela escola, para a gente não só discutir modelos, mas para a gente observar o que está dando certo e o que não está dando certo. Hoje a gente vai falar sobre a cultura cristã dentro do sistema educacional e nós ouvimos algumas pessoas ligadas ao setor, tivemos uma resposta também do secretário de Educação do município de Niterói. E eu queria falar de uma experiência minha pessoal, porque a vida acabou me levando para trabalhar o meu livro Pompe e Circunstâncias, que tem uma pegada de ensino, de cuidados e preservação do meio ambiente, de prevenção ao contato com as drogas, de prevenção da violência exacerbada, e eu visitei alguns colégios na cidade de Niterói, e eu queria dizer da diferença do ambiente, o aspecto social, na verdade até espiritual, né? Mas é o aspecto social, porque isso reflete, entendeu? No desenvolvimento da criança. E eu queria parabenizar a Escola Seik, porque lá eles preservam a cultura cristã, eles têm um ambiente até de oração, e de uma dedicação que não dão a certas coisas mais fortes, ou que tire a criança numa precocidade indesejável para a construção do próprio eu dela, do próprio interior dela. E também eu queria falar que eu fui a outros colégios e não notei tanto benefício, porque nesses outros colégios que eu fui, que as crianças eram mais desligadas, não tinham uma sociabilidade tão grande, não eram tão pacientes para ouvir, não eram tão solidárias, empáticas, assim, participativas, não preservavam a cultura cristã no colégio, nem o domínio da oração, que é a oração, ela é uma chave, né? A gente pode dizer até mistério, mas ela é uma chave, ela já tem comprovação científica com efeitos benéficos para a saúde. E isso foi notado através de uma pesquisa que registrou o momento de uma oração durante uma ressonância magnética. Então, eu acho que a oração é uma coisa inerente ao sistema educacional. Eu não estudei em colégio religioso, mas eu fiz uma colônia de férias no Colégio Salesianos em Niterói e lá tinha o aspecto de uma escola e de um ensino pautado no conhecimento religioso e notava-se um ambiente muito mais saudável e muito mais pacífico, muito mais solidário. E eu quero destacar aqui a Lei 9.475, de 22 de julho de 1997, que assegura no Brasil a facultabilidade do ensino religioso nos colégios. O ensino religioso não é proibido,
é facultativo. Mas a escola no Brasil é laica, como bem nos falou, e a gente já vai ouvir, já vai conhecer já, o comentário do Bira Marques, que é secretário de Educação de Niterói. Nós também ouvimos o Mahatma Lopes, que é diretor do Colégio Desígnio, ao qual eu bato palmas, porque eles fizeram uma feira de comunicação, e nessa feira de comunicação a gente viu o efeito transbordante de um colégio que preserva a cultura de paz, porque a cultura cristã, ela eleva a cultura de paz, né? Jesus é o príncipe da paz, né? Então, lá no Colégio Genebra, eles semeiam a cultura de paz desde cedo, desde a infância, e isso preserva o indivíduo de forma que não seja uma autoridade governamental, um presidente da república, um escritor, ou um autor de novelas, ou um grande empresário como um Elon Musk, um inventor, alguma coisa, que promova a guerra, entendeu? Então, a cultura de paz, ela tem que ser semeada e dedicada dentro dos colégios, como muito bem faz o Mahatma Lopes, o Vinícius Correia, do Colégio Genebra, que a gente vai ouvir também, e a Flavinha Pinheiro, que é muito amiga minha, que me recebeu com o meu livro lá no colégio dela, na Escola Seik, que também preservam essa cultura de paz em cada semente que eles praticam e plantam no sistema educacional. Bem, fica com a gente que vem muito mais. Bem, só para destacar que o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC, a Voz da Cidadania, é voltado e distribuído para nações de língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. E agora eu queria ler para vocês a resposta encaminhada pelo secretário de Educação de Niterói, o Bira Marques, que fala justamente sobre o aspecto laico do ensino, né? Não só no município de Niterói, mas de uma forma geral no Brasil. A educação não tem uma bandeira por religião A ou B, ela é laica, mas o ensino religioso é facultativo, ele não é proibido. Então, a assessoria de imprensa do Bira Marques mandou a seguinte resposta: a escola pública é uma instituição educativa que atende a todos os alunos, independentemente de sua origem socioeconômica, raça ou crença religiosa. E, por ser pública, é financiada pelo Estado e, portanto, deve garantir o acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos. A laicidade da escola pública é um princípio fundamental que assegura que a educação oferecida não favoreça nenhuma religião específica, promovendo um ambiente neutro e inclusivo. Bem, eu queria pegar essa fala aqui do secretário de Educação de Niterói, que nos foi encaminhada pela assessoria de imprensa dele, só para colocar um aspecto que eu notei, apesar do Colégio Desígnio ser um colégio de característica cristã, com a característica cristã preservada dentro do ambiente escolar, ele é completamente inclusivo, entendeu? E não só, porque eu notei pessoas até com questões de diversidade, de orientação na escolha pessoal do domínio da sexualidade. Mas eu notei também a questão de uma inclusão para pessoas de todas as fés lá, não tem assim um preconceito, eles estão de braços abertos, como os outros colégios também, a Escola Seik, da Flávia Pinheiro, e também a Escola Genebra, do Vinícius Correia, que são colégios que, apesar de terem a dedicação cristã na rotina escolar, eles estão de braços abertos para acolher qualquer pessoa de qualquer religião, né? Então, vamos deixar isso bem claro.
E antes da gente passar para a pergunta feita ao Mahatma Lopes, do Colégio Desígnio, eu quero abrir aqui falando da glória do Senhor Jesus em relação ao conhecimento, porque ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou às vistas de todos, né? E a gente consegue entender isso historicamente, arqueologicamente, cientificamente, em todos os domínios da secularidade, já pode contemplar isso de uma forma notória e verdadeira, e só não crê quem não quer, né? Então, eu queria só comentar aqui um trecho da Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 46 ao 48, que diz assim: E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. Glória a Deus. Bem, essa passagem reporta um momento da infância. Jesus tinha 12 anos nesse momento. A Páscoa estava sendo celebrada em Jerusalém. Ele estava com Maria e José pela celebração da Páscoa, mas ele escapou dos pais, né? E ele foi achado entre os doutores do templo, e ele sabia mais do que os doutores do templo. Ele tinha mais razões para apresentar do que a dos doutores do templo, e ele é Jesus, né? Ele é o que é. E eu queria destacar que a Bíblia também fala que todas as coisas foram feitas pela mente do Senhor, né? Então, Jesus, além de criador, ele deu um talento e um dom específico a cada pessoa. E as crianças já receberam isso, elas têm isso na identidade delas. E no colégio isso começa a aparecer. Então, por exemplo, quem vai ser arquiteto, quem vai ser jornalista, quem vai ser médico, essas pessoas já têm um depósito no interior. A Bíblia fala que o espírito está pronto, né? Elas já têm um depósito sobre a aptidão e sobre qual é o domínio que elas vão exercer na vida adulta, né? Ou ao longo da vida, mesmo na infância, quando for, não importa. Isso vem da mente de Cristo, né? E Jesus mostrou isso ao longo de toda a vida dele, do ministério dele. A Bíblia também explica isso de uma forma clara, né? E a gente consegue entender e receber isso, né? De forma que a gente entenda a necessidade de ter a cultura cristã e o domínio da oração a Deus, em nome de Jesus, claro, dentro dos colégios desde a primeira infância, porque isso vai gerar uma terra pacífica, vai gerar uma terra próspera, vai gerar um domínio de progresso e de uma construção positiva, não só no ânimo, mas na mente dessas crianças, para que elas superem dias difíceis, dias nublados, e possam cantar e se alegrar nos dias de sol, e possam ter uma vida bem mais saudável do que as crianças que não são alcançadas com a cultura cristã. E eu queria passar aqui para a pergunta do Mahatma Lopes, que é o diretor do Colégio Desígnio, na região oceânica de Niterói. Bem, Mahatma, eu queria, por favor, que o senhor nos falasse se há melhor qualidade na vida social e no desenvolvimento se há melhor qualidade na vida social e no desenvolvimento das crianças a partir de uma aplicação da cultura cristã. E eu queria que o senhor respondesse ainda como isso contribui para uma sociedade melhor. Olá, Gabriela. Para mim é uma honra participar com você desse momento tão importante para a nossa sociedade. E, sem dúvida, há uma importância fundamental em todo o processo da educação clássica cristã na formação de uma sociedade. Nós estamos formando uma geração com mentalidade de líderes, mas, sobretudo, a sensibilidade de corações de filhos.
A educação cristã, ela não apenas fornece esse ambiente seguro, podemos se dizer, para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, mas tem um impacto significativo na cultura. Ao longo da história a gente percebe isso. Por meio da educação cristã, grandes líderes e pensadores foram formados e tiveram impacto transformador em diversos aspectos da nossa sociedade, sempre influenciando. Figuras históricas como William Wilberforce, que lutou incansavelmente pela abolição da escravatura, diante do seu chamado iminente, quando muito se pensou que se tornaria um grande preletor, Deus o chamou para o Congresso e de uma forma muito persistente, ele conseguiu alcançar os seus objetivos. E tantos outros, como Florence, que revolucionou o cuidado de saúde, são exemplos de como a educação, ela de fato vem moldando indivíduos e impactando positivamente a cultura e a sociedade em que vive. Então, eu acredito dessa forma que a educação cristã contemporânea ela continua a desempenhar esse papel crucial na formação de cidadãos compassivos, altruístas, dedicados ao bem-estar coletivo e a cultivar valores e justiça e um serviço à comunidade que lhe cerca. Isso, claro, fruto de uma cosmovisão que é estabelecida durante esse processo de formação, o que faz mais adiante realmente influenciar a cultura de forma não só positiva, mas duradoura. A gente tem exemplos históricos contemporâneos que vêm destacando a relevância da educação cristã. Então, acredito muito nesse impacto, tanto da excelência quanto do conhecimento. Nós estamos formando líderes que vão pensar de forma global e participar da cultura e da sociedade geral. Obrigado por poder participar desse momento tão relevante com você. E antes de passar para a pergunta e a resposta do Vinícius Correia, do Colégio Genebra, eu queria abrir aqui com um versículo, alguns versículos do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, eu vou começar no versículo 8, é uma leitura bem breve, bem rapidinha, que diz assim: então mandou Aspenaz, que era o chefe do pessoal de serviço no Palácio Real, que sancionasse alguns jovens judeus trazidos cativos. 4 mancebos de linhagem real, pertencentes à nobreza de Judá, para ensinar a língua dos caldeus e a sua cultura. E escolheram-me uns moços fortes, saudáveis e de bela aparência. E disse ele, e devem ser instruídos em todos os domínios do saber. Vou repetir, devem ser instruídos em todos os domínios do saber, com uma boa cultura geral e estar preparados para viver no palácio, para viverem no palácio, né? Aqui na Bíblia está para viver, né? E eu queria só destacar que o conhecimento é uma coisa necessária ao crescimento espiritual e à educação infantil, né? A gente tem uma experiência maravilhosa com crianças dentro das escolinhas dominicais das igrejas, e são crianças que, olha, são crianças solidárias, capazes de repartir um lanche, capazes de dar um abraço, capazes de conversar com uma empatia, com um sentimento assim bondoso no coração, entendeu? E isso é um ganho, né? Isso é um ganho da cultura cristã que precisa ser celebrado, né? E eu queria passar agora para a pergunta do Vinícius Correia, que faz um trabalho maravilhoso no Colégio Genebra, é um colégio conectado com também algumas questões da Europa luterana. A gente sabe que o evangelho ele veio a partir de Lutero, né? E Lutero era alemão, e tem muitas coisas que a gente conserva
e reporta, né, para os tempos atuais, para que tenha uma aplicabilidade boa, né, salutar e proveitosa. Então, a pergunta que eu vou fazer para o Vinícius Correia é a seguinte: como você define a importância da cultura cristã no desenvolvimento das crianças e se esse fomento garante um futuro sadio e uma sociedade melhor? Oi, Gabi, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Então, como você define a importância da cultura cristã no desenvolvimento das crianças e se esse fenômeno garante um futuro sadio e uma sociedade melhor? Bom, é legal a gente lembrar um pouquinho das origens da educação cristã, e a gente não pode falar disso sem comentar um pouco sobre a educação cristã clássica, que já tem alguns milhares de anos, já comumente não é citada nas faculdades de pedagogia, que é um fenômeno recente, diga-se de passagem, que no Brasil ainda não completou nem 100 anos. E dentro das faculdades de pedagogias recentes, que ainda não têm esse conhecimento tão estruturado, citam-se também pedagogos, digamos, recentes, dos últimos 100, 150 anos. Ali vamos falar de Maria Montessori, Vygotsky, Piaget, Celestine Freinet, dentre outros. Então, basicamente, a visão que a gente tem, o recorte que nós temos como educação em geral, é uma educação recente, desses últimos 100, 150 anos, uma educação que passou por uma grande transformação ali depois da era napoleônica, onde a gente tem a estruturação de um sistema educacional que precisava formar mão de obra. Então, esse formato da educação como nós temos hoje é para preparar crianças para o mercado de trabalho, né, adultos para o mercado de trabalho, e não para preparar indivíduos com formação densa para a vida como um todo. Então, isso tem limitado muito. Então, a educação cristã, ela tem como objetivo básico, e aí eu vou usar palavras que não são minhas, tá? Palavras aqui dos teóricos da educação cristã clássica, que é formar o indivíduo sábio, eloquente e, principalmente, um indivíduo virtuoso. A sabedoria, a eloquência e a virtude, você tem efetivamente possibilidade de exercer mudanças sólidas na sociedade. Você tem possibilidades sólidas de poder garantir um futuro sadio para aquela criança. E, importante destacar, não focar 15 anos da vida dos nossos pequenos voltados em encaixá-los dentro de um mercado de trabalho que daqui a 15 anos será completamente novo, dada todas as mudanças que nós temos vivendo, principalmente desde o advento da internet, ali na década de 90, ali, basicamente, que transformou tudo que a gente tem e tornou as inovações muito mais rápidas. Então fica difícil a gente poder apontar como será o mercado de trabalho das nossas crianças no futuro. A gente vê no Brasil, por exemplo, várias escolas que se organizam em torno do Enem, que preparam alunos para o Enem, que é uma ferramenta recente também. Na nossa época, na minha época, não tinha Enem. E aí nós preparamos alunos para fazer uma prova que pode ser que daqui a 5 anos nem exista mais. O nosso novo ensino médio está nesse novo ensino médio há 5 anos e nessa dificuldade. Então, o retorno à educação cristã clássica é um retorno a fundamentos sólidos que garantem a nossa estrutura como sociedade, sim. Então, quando a gente pensa, pelo menos dos últimos 2 anos, 2000 anos de história de educação cristã, a gente vê, por exemplo, fenômenos como a organização das faculdades. A gente vê o Trivium, o Quadrivium ali organizando, lá no início do século X, século XI, as primeiras universidades. Todas as grandes universidades do mundo, eles têm as suas principais bases dentro da educação cristã. Vamos falar aqui de Harvard, vamos falar aqui da Universidade de Amsterdã, vamos falar aqui do Brasil, da PUC, da Mackenzie, universidades que têm o cristianismo como base. Então, para finalizar esse meu longo áudio aqui, basicamente, a educação cristã clássica traz fundamentos, né? A educação cristã como um todo traz nortes e balizadores para que o nosso processo científico seja mais apurado, para que a gente possa efetivamente entregar crianças mais sadias e não focadas no mercado de trabalho, não já com burnout, com 10, 11 anos. Então, essa é a minha visão, espero que eu tenha podido contribuir. Um abraço. Que maravilha! Muito obrigada pela sua participação, Vinícius. Bem, para encerrar agora o programa, eu queria mencionar o caso de José do Egito, que era o filho de Jacó, né? Ele foi vendido para mercadores ismaelitas e ele, depois de ter sido preso, ele foi considerado por ter o conhecimento da interpretação de um sonho de Faraó
como o governador do próprio Egito. Ele saiu da prisão para um cargo de governadoria e ele livrou o Egito de uma grande escassez, porque ele era encaminhado, dirigido, inspirado pelo próprio Deus. E a Bíblia fala que José, quando morava com Jacó, antes de ter sido vendido, ele era instruído também. Dizem até que ele tinha o conhecimento de matemática, né? E muitos anos depois, esse conhecimento da matemática fez ele ter a ciência necessária para livrar o Egito do problema da safra e da entre-safra, porque como tinha sido simbolicamente através de um sonho de Faraó anunciado, haveria uma grande seca, uma grande fome, e José, não só com o entendimento da matemática, mas com a inspiração divina, ele conseguiu livrar o Egito daquele problema econômico. E eu creio que não só a literatura inspirada, mas a educação inspirada, o conhecimento inspirado. A gente falou sobre arquitetura profética com a Celeste Carvalho, que é uma líder na Igreja Batista, e ela construiu a Igreja Batista do Ingá, né? Toda segundo as orientações bíblicas, colocando os termos que celebram o conhecimento da parte espiritual, da parte da alma, da parte sentimental, da parte da salvação, do mistério da cruz, de tudo. Ela colocou tudo isso inserido, mas de uma forma clássica, muito bonita, alinhada, dentro da arquitetura da igreja. E eu realmente bato palma para as pessoas que conseguem adequar todo o ensino religioso na atualidade, né? E eu quero parabenizar aqui a todos os participantes, quero agradecer ao professor Raimundo Stelling, que é chanceler do IFEC e é uma pessoa de grande domínio também na educação. Ele é conselheiro do Estado dentro do segmento da educação. Ele foi meu professor também, um grande professor de história. E eu quero também agradecer ao Tiago Saraiva, internacionalista, que é diretor do programa. Bem, o programa IFEC fica, o quadro Gabriela Nasser Comunica do programa IFEC fica por aqui, e a gente volta para no próximo mês com muitas novidades. Até lá, obrigada pela participação de vocês, que Deus os abençoe. Até já. Mas antes que eu me despeça completamente, eu queria só deixar aqui registrada a importância da figura do capelão para o ambiente escolar, porque ele é um religioso preparado para fazer projetos que alcancem a infância e a juventude, deixando essas crianças mais sociáveis, mais pacíficas, mais calmas, com domínio próprio também no interior delas, entendeu? Com um espírito mais ajustado, excelente, e também as fazendo livres de determinadas abordagens em relação a drogas, a contatos indevidos da infância e da adolescência, que às vezes degradam a vida do indivíduo de uma forma muito prejudicial, e às vezes até levando à morte, né? E o capelão, ele é instituído no Brasil por 2 leis federais, tem concurso, né, para a capelania do Exército, mas ele é aceito em qualquer instituição privada ou pública e amparado por essas 2 leis federais. E os colégios também podem contar com a ajuda tão importante e necessária de um capelão para ordenar não só a parte do pátio, mas a parte social do colégio, as salas de aulas e toda a dedicação da saúde ambiental que acontece dentro do ambiente escolar. Agora sim, a gente fica por aqui. Um abraço bem fraterno a todos. Deus os abençoe e até muito breve. IFEC, a voz da cidadania. Um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência. Uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stelling. Produção Tiago Saraiva.